Olá, seja bem-vindo para mais um Evangelho. Que a paz e a luz de Jesus nos envolvam hoje e sempre. Hoje nós vamos falar de palavras de Jesus retiradas do Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 22. E tudo o que pedirdes com fé, em oração vós o recebereis. Nós vamos falar hoje sobre a prece. A prece ou oração, mesma coisa, não é? Mas nós fazemos as nossas orações, as nossas preces, e geralmente, nós queremos que o nosso pedido seja atendido assim para ontem, de imediato, não é? E as coisas não acontecem assim. Os nossos pedidos são atendidos, mas de acordo com a nossa necessidade. Se aquilo vai nos fazer bem para a nossa própria evolução espiritual, às vezes, naquele momento, vai ser muito prejudicial para nós. Então, Deus não nos atende naquele momento. Ele sabe o que precisamos e quando precisamos, e o momento certo para isso acontecer. João Nunes Maia, no livro Saúde, na lição A Ciência da Oração, ele nos diz algo bem interessante. Ele nos diz assim: não existe cura verdadeira sem oração. Eis porque, em todos os métodos de cura, nós a usamos para alcançar o beijo da luz de Deus. Olha que verdadeira poesia, que se transforma em nosso peito em magnetismo animal para curar os nossos semelhantes. Porque quando nós fazemos uma oração que seja alguém, ou que nós vamos doar do nosso magnetismo, nós recebemos esse magnetismo do alto, não é? Recebemos de Deus, de Jesus, dos enviados de Deus, evidente, não é? Esse magnetismo para doarmos aos nossos semelhantes. E com isso nós próprios acabamos recebendo também esse benefício. Deus quer sempre o nosso bem. Então, às vezes, o nosso pedido não é atendido naquele momento que desejamos, não é? Porque vai ser prejudicial para o nosso progresso espiritual, como já falamos. Mas jamais Deus nos deixará desamparados, não. Jamais isso acontece. Ele nos manda seus enviados para nos ajudar, para nos confortar. Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, na lição 151, psicografado por Chico Xavier, ele nos diz assim: poderes superiores velam por nossas necessidades, facultando-nos aquilo que nos é efetivamente proveitoso, forçoso deste modo rogar com prudência as concessões da vida. Então, é isso que estamos falando, né? Que Deus não nos desampara, que Ele nos manda espíritos superiores nos protegerem e nos dar de acordo com as nossas necessidades, porque para que aquilo seja efetivamente proveitoso para nós e que possamos avançar na nossa evolução, não é? Então, muitas coisas são esquecidas pelos homens. Entretanto, a prece, a oração, ela permanece. Ela é uma ciência divina que todos nós podemos compreender. Todos compreendem a força da oração, a prece. E a prece, ela nasce dos sentimentos mais nobres existentes em nossos corações e em nossas mentes. A oração, a prece, é aquele momento do nosso encontro com Deus, com Jesus, que deve ser da forma mais sincera possível. E exatamente são naqueles momentos, naquelas horas difíceis a suportarmos, que nós recorremos às preces, não é? À oração. Mas necessário ser todos os dias, a todos os momentos, não é?
ela está ligada à nossa essência e está presente em nossa consciência. Então, a prece nos assiste na hora de nossa chegada à Terra, do nosso nascimento, e na hora da nossa partida também, da nossa morte. Ela nos assiste nos dois planos. A prece é uma força espiritual que nos liga a Deus. Jesus a usava para falar com Deus em todos os momentos. Ele se recolhia e ia conversar com Deus e receber as inspirações de Deus, não é? Procuremos não declamar palavras vazias, decoradas ao longo da nossa existência, porque afinal de contas é assim que conversamos com um amigo. Como a gente conversa com um amigo? Não é abrindo o nosso coração, abrindo a nossa mente? É assim que devemos conversar também com Jesus, com Deus, não é? Procuremos nos despir de todos os preconceitos, das nossas vergonhas, enfim, não é? Vamos abrir a nossa alma a Ele e expor tudo aquilo que estamos sentindo. Vamos ser verdadeiros. Afinal de contas, Ele nos conhece melhor do que a nós mesmos, não é? Mas necessário nos abrirmos, expor aquilo que estamos sentindo para que Ele sinta a nossa humildade, a nossa necessidade, não é? E Ele nos vê como realmente somos. Por isso, somente Ele sabe quando as coisas devem acontecer em nossas vidas. Procuremos jamais perder a confiança em Deus e em nossas preces. E afinal de contas, para que serve a prece? José Carlos de Luca, no livro Força Espiritual, ele nos diz na lição Deus, não é? Ele nos diz assim: a prece é uma autoterapia espiritual e por intermédio dela agradecemos o que temos, louvamos a vida e pedimos a Deus que nos auxilie em nossas necessidades. Pela prece, levamos nossos pensamentos, retiramos toda a negatividade que nos envolve e clareamos os nossos desejos, clareamos a nossa mente, os nossos sentimentos, resolvemos os nossos problemas, curamos as nossas angústias, aliviamos nossos corações, aprendemos a renovar as nossas atitudes, perdoamos as pessoas que nos magoaram e finalmente trazemos paz à nossa consciência. A prece nos faz um bem enorme. Então, é uma força espiritual muito grande. Aproveitemos dessa benesse que temos às nossas mãos e é uma coisa tão simples e em todo lugar, a qualquer momento, podemos utilizar da prece. E é nesse momento que estamos em contato conosco mesmos, não é? E nos deixa mais fortes, mais confiantes, mais serenos, mais equilibrados, enfim. É o momento que estamos amparados por Deus, que é puro amor, misericórdia, compreensão e paciência. Com a prece, nos tornamos mais corajosos, resignados, com força e esperança para seguir em frente. Mas, afinal, como devemos fazer nossa prece? Com simplicidade, não é? Com simplicidade. E Jesus nos ensinou como fazer a prece. Ele tinha sempre aqueles momentos de oração, de prece, do encontro com o Pai e Ele, não é? Mesmo depois daquele árduo trabalho de pregação, das longas distâncias percorridas no deserto, nos momentos de angústia, ele sempre colocava a sua vida nas mãos de Deus. É assim que nos devemos portar, nos colocarmos nas mãos de Deus. Então, nesse sentido, não é? No Monte das Oliveiras, orando para não cair em tentação, ele dizia: não, a minha vontade, mas que seja feita a sua vontade, que está lá em Lucas capítulo 22, 42, não é? Ele sempre pedia como na oração, não é?
nós dizemos que seja feita a tua vontade e não a nossa, porque geralmente nós queremos que a nossa seja feita e não é assim que funciona, né? É a dele que é feita, por quê? Porque ele sabe o momento certo para tudo. E deixou a mais linda oração que temos conhecimento, o Pai Nosso. Oração completa e cheia de amor. Com nossa consciência, identificamos vários sentimentos em suas palavras. O respeito quando dizemos Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. A submissão ao seu amor infinito quando dizemos venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. O sentimento de pertencer ao universo quando dizemos assim na terra como no céu. A humildade quando dizemos o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O perdão quando dizemos perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. A gratidão em contar com o amor e a misericórdia divina quando dizemos e não nos deixeis cair em tentação. O reconhecimento da grandeza de Deus quando dizemos nos livrai do mal. Assim, o momento da prece é a ocasião propícia para demonstrarmos o nosso grande amor sem egoísmo, pedindo para nós e para a humanidade inteira, conseguindo a paz e felicidade, não é? Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto, pois todo o que pede, recebe. O que busca, acha, e ao que bate, se lhe abrirá. Está lá em Mateus 7,7, não é? Quando oramos, encontramos essa fonte de luz inesgotável em nós mesmos. Conseguimos por nós mesmos, não é? Transformar o mundo em clima de compreensão, paz e entendimento. Nada somos sem Deus. Jesus, quando ensinou a prece do Pai Nosso, nos disse, Pai Nosso que estás nos céus. Não é? Então, vamos fazer a nossa parte, não é? Orarmos e nos voltar a Jesus através da prece, porque Jesus nos explicou que somos no mundo uma só família e que por isso somos irmãos, como dever de ajudarmos uns aos outros, porque através da prece, da insistência, nós vamos conseguindo nos transformar e transformar o mundo também através do exemplo. Evangelização é renovação íntima, não é? Na casa onde reina o Evangelho, moram a justiça, o amor e a sabedoria. O Evangelho no lar é fundamental para todas as famílias e conseguimos, através do Evangelho no lar, um lar equilibrado e iluminado pela paz e a luz de Jesus, que a casa se torna uma fonte de luz. E Jesus nos recomenda, foi ele mesmo que recomendou o Evangelho nos lares, e assim ele começou lá na casa de Pedro, o primeiro Evangelho. E necessitamos do alimento material, bem como necessitamos do alimento espiritual, que é a prece, a oração, não é? Que vai sempre nos servir para nos ajudar a enfrentarmos os desafios, os problemas, as dificuldades que aparecem na nossa vida. E Jesus disse, o lar é a primeira escola e o primeiro templo da alma, onde a sabedoria divina nos habita. Né? Jesus disse isso lá na casa de Pedro, como já falamos, né? E isso está registrado lá no livro Jesus no Lar, de Chico Xavier, pelo espírito Neio Lúcio. Porque o lar é o cadinho santo, o forno preparador, um templo onde se moldam os indivíduos. Tudo parte do nosso lar, a nossa educação, né? Então, que possamos realmente fazer o nosso evangelho no lar e trazer Jesus cada vez mais perto de nós, não é? José Carlos de Luca
No livro O Médico Jesus, ele tem uma oração belíssima no final do livro, chama Oração a Jesus. Trouxemos um pedacinho só. Ele diz assim: Meu amigo Jesus, há quanto tempo não o procuro para conversar? Reconheço que somente o busco quando as provações sacodem o barco da minha vida. Confesso que tenho mais pensado nas coisas da terra do que nas coisas do céu. Querido Mestre, ampara-me para que jamais me falte a esperança na cura e a paciência para suportar as dores do mundo. Obrigado, Jesus, por ser meu amigo e médico. Estou em paz, estou curado no teu amor. Que possamos sempre trazer Jesus para as nossas vidas. Que Jesus abençoe você e toda a sua família. Muita paz.